Existe um momento na vida em que você começa a perceber algo inquietante. A sensação de que a pessoa que todos conhecem não é exatamente você. Não é um colapso dramático. Não é uma crise visível. É algo silencioso e profundo, quase imperceptível no início. Você continua sorrindo, continua cumprindo suas responsabilidades, continua desempenhando os papéis que sempre desempenhou: filho exemplar, parceiro compreensivo, amigo leal, profissional dedicado. Mas por dentro algo começa a rachar. E essa rachadura não é barulhenta, ela é íntima. É como se uma voz muito antiga que sempre esteve ali começasse finalmente a sussurrar: "Isso não sou eu." Carl Jung dedicou grande parte de sua vida a observar pessoas que chegaram exatamente a esse ponto. Pessoas que não estavam fracassando, não estavam perdendo tudo externamente, mas estavam começando a despertar internamente. E ele percebeu algo perturbador: o início da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não começa com liberdade, começa com desconforto, começa com a percepção de que grande parte da sua vida foi construída para atender expectativas que nunca foram suas. Você começa a notar que muitas das suas escolhas foram moldadas pelo medo de rejeição, pela necessidade de pertencimento, pela busca por aprovação. E o mais doloroso não é admitir isso para o mundo, é admitir para si mesmo. Porque quando você percebe que estava vivendo uma versão adaptada de si, você não pode mais desperceber. Algo dentro de você se torna irreversível. Jung chamava essa máscara social de persona, a identidade que criamos para sobreviver no mundo, para sermos aceitos, amados e validados. O problema não é ter uma persona. Todos nós temos. O problema é quando você acredita que ela é tudo o que você é. E quando a fissura começa, quando você começa a enxergar além da máscara, a vida que antes parecia estável começa a parecer artificial. Conversas parecem ensaiadas. Relações parecem baseadas em papéis. Rotinas parecem coreografias repetidas. E isso gera uma angústia difícil de explicar. Você não está infeliz exatamente. Você está deslocado, como se estivesse vivendo dentro de uma casa perfeitamente decorada, mas que nunca foi construída para você. E a pior parte é que ninguém ao seu redor percebe. Para eles você continua igual, mas por dentro algo começou a morrer. Não é depressão, não é rebeldia, não é crise de meia-idade. É o início da consciência. E a consciência, como Jung alertava, nunca é confortável. Porque quando você começa a se tornar verdadeiro, tudo aquilo que era conveniente começa a parecer sufocante. A partir do momento em que essa consciência começa a surgir, algo dentro de você se torna impossível de ignorar, como se a sua própria vida estivesse sendo observada por um olhar que não existia antes. E esse olhar não julga, mas também não permite mais a ilusão confortável de que tudo está certo. Você começa a perceber que muitas das suas opiniões não nasceram de uma reflexão genuína, mas de um ajuste silencioso ao ambiente em que cresceu, que muitos dos seus sonhos eram versões aceitáveis do que você realmente queria, que muitos dos seus sim foram apenas formas educadas de evitar conflito, abandono ou rejeição. E é aqui que a individuação começa de verdade. Não quando você decide mudar algo externamente, mas quando você percebe que foi moldado por dentro. Jung observou que esse é o momento mais perigoso do processo, porque é quando a pessoa começa a enxergar a extensão da própria adaptação, a profundidade do quanto foi necessário se ajustar para pertencer. E isso cria uma tensão interna que não pode mais ser resolvida com distração, produtividade ou negação. Você começa a sentir cansaço em situações que antes pareciam normais. Começa a precisar de silêncio onde antes tolerava barulho. Começa a questionar dinâmicas que antes aceitava automaticamente. E tudo isso gera um conflito que não aparece do lado de fora, mas que cresce como uma pressão invisível por dentro. Porque agora você sabe. E saber muda tudo. Saber que certos relacionamentos só funcionavam quando você se diminuía. Saber que certos ambientes só te acolhiam quando você não era totalmente honesto. Saber que sua estabilidade dependia de uma performance constante. E Jung foi muito claro ao afirmar que esse tipo de percepção não é libertador no início, é profundamente desestabilizador, porque a sua persona foi construída ao longo de anos,
às vezes décadas, e grande parte da sua vida foi organizada em torno dela. Sua carreira, seus vínculos, sua reputação, suas rotinas, tudo isso pode estar ligado a uma versão sua que foi criada para agradar, adaptar e sobreviver. E quando você começa a perceber isso, a vida que parecia sólida começa a parecer frágil, como se estivesse apoiada em algo que não foi feito para suportar verdade. Esse é o início da ruptura da máscara, o momento em que você entende que o problema não era o mundo lá fora, mas o papel que você estava desempenhando dentro dele. E essa compreensão não traz alívio imediato, ela traz inquietação, porque agora surge a pergunta que Jung considerava inevitável. Se isso não sou eu, então, quem sou eu? E é exatamente quando essa pergunta começa a ecoar dentro de você que o conflito com o mundo externo se torna inevitável, porque a individuação não acontece no mar de nós, isolamento de uma caverna. Ela acontece no meio da sua vida cotidiana, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas conversas aparentemente comuns que agora carregam um peso diferente. Você começa a perceber que não consegue mais rir das mesmas coisas, não consegue mais tolerar certas dinâmicas, não consegue mais fingir entusiasmo onde antes havia apenas obrigação, e isso não passa despercebido pelas pessoas ao seu redor. Carl Jung observou que, quando alguém começa a abandonar a persona, a reação do ambiente quase sempre é de resistência, não porque as pessoas desejem o seu mal, mas porque a sua mudança ameaça a estabilidade que elas construíram em torno da versão antiga de você. Quando você sempre foi compreensivo, sua firmeza parece agressividade. Quando você sempre foi disponível, sua necessidade de espaço parece rejeição. Quando você sempre disse sim, o seu primeiro não soa como traição. E esse é o ponto em que muitos desistem do processo, porque a dor de se tornar verdadeiro não vem apenas da perda interna da identidade antiga, mas da reação externa daqueles que estavam acostumados com ela. Jung foi direto ao afirmar que as pessoas não resistem à sua verdade por maldade, elas resistem porque perder o personagem que você era para elas exige que questionem o papel que desempenham na própria vida, e a maioria não está pronta para isso. Então o que era conforto se transforma em tensão. Conversas se tornam confrontos. Silêncios se tornam suspeitas. E, pouco a pouco, você começa a sentir que a autenticidade tem um preço social. Amigos podem dizer que você mudou. Familiares podem sugerir que você está confuso. Parceiros podem afirmar que você não é mais a mesma pessoa por quem se apaixonaram. E, de certa forma, eles estão certos, porque estavam conectados à sua adaptação, não à sua essência. E enquanto você tenta explicar o que está acontecendo, percebe que não há palavras suficientes, porque como descrever a alguém que você passou anos vivendo de forma inconsciente? Como explicar que não está se afastando deles, mas de uma versão de si mesmo que não pode mais sustentar? Jung dizia que esse estágio é marcado por uma sensação crescente de isolamento, não porque você esteja se retirando do mundo, mas porque o mundo está reagindo à sua tentativa de ser real, e essa reação pode fazer com que a autenticidade pareça egoísmo, a clareza pareça frieza, e o crescimento pareça destruição. À medida que essa tensão entre quem você está se tornando e quem o mundo espera que você continue sendo se intensifica, você começa a perceber que não é apenas uma questão de comportamento, é estrutural. Muitas das relações que você construiu dependiam, silenciosamente, da sua adaptação constante, da sua capacidade de evitar conflito, de manter a harmonia mesmo às custas da sua própria verdade. Carl Jung observou que quando a persona começa a se dissolver, não é apenas a identidade que entra em colapso, mas todo o sistema de expectativas que foi construído em torno dela. E isso significa que certas amizades podem não sobreviver à sua honestidade, que certos vínculos familiares podem enfraquecer quando você deixa de cumprir o papel que sempre desempenhou, que até mesmo ambientes profissionais que antes pareciam seguros podem começar a parecer sufocantes quando você já não consegue mais se moldar para caber neles. O mais difícil não é perder essas coisas, mas reconhecer que muitas delas só funcionavam porque você não estava sendo completamente você. E esse reconhecimento traz um tipo específico de luto, não apenas pelo que está terminando agora,
mas por todo o tempo que foi investido em manter algo que nunca foi autêntico. Jung descreveu isso como o momento em que a vida construída sobre a persona começa a mostrar suas fissuras, como uma estrutura que parecia sólida até o instante em que você percebe que foi erguida sobre concessões silenciosas. Cada escolha feita para evitar rejeição, cada silêncio mantido para preservar pertencimento, cada limite que você não estabeleceu para não parecer difícil, tudo isso começa a emergir na sua consciência de uma vez só, e o peso disso pode ser esmagador, porque agora você entende que não era apenas o mundo que exigia a sua adaptação, você também colaborou com ela, e essa percepção pode gerar culpa, dúvida, até mesmo a tentação de voltar atrás, de reconstruir a máscara apenas para restaurar a estabilidade perdida. Muitos fazem isso. Jung observou que inúmeras pessoas interrompem o processo de individuação nesse ponto, convencendo a si mesmas de que a clareza foi exagerada, de que talvez seja melhor não questionar tanto, de que a paz superficial é preferível ao conflito interno. Mas ele também alertou que voltar à persona depois de ter enxergado além dela cria uma divisão psicológica profunda, uma forma de autotraição contínua que corrói silenciosamente a integridade do indivíduo, porque você passa a viver sabendo que está desempenhando um papel que já não representa quem você realmente é. É nesse ponto que muitos descrevem a sensação mais perturbadora de todo o processo. Não porque algo esteja acontecendo externamente, mas porque internamente você entra em um território onde nada parece familiar. Carl Jung chamou esse estágio de um espaço liminar, um intervalo psicológico entre identidades, onde você já não é mais a pessoa que costumava ser, mas ainda não tem acesso à pessoa que está se tornando. E esse espaço é silencioso, desorientador e profundamente solitário, porque tudo aquilo que antes te dava uma sensação de estabilidade começa a perder o significado. Papéis sociais deixam de oferecer conforto, títulos deixam de sustentar identidade, até mesmo as preferências que você sempre teve parecem incertas, como se tivessem sido aprendidas ao invés de escolhidas. Você acorda e percebe que não sabe mais o que quer, não sabe mais o que acredita, não sabe mais o que realmente te move. E isso não acontece porque você está perdido no sentido comum da palavra, mas porque aquilo que te guiava até agora estava baseado em adaptações que já não são possíveis de manter. Jung observou que esse vazio é frequentemente interpretado como fracasso, como regressão, como um sinal de que algo deu errado no processo de crescimento, mas na verdade, ele é essencial. Você não pode construir algo autêntico sobre uma fundação que foi projetada para acomodar uma identidade falsa, e isso significa que em algum momento, tudo precisa ser desmantelado. O problema é que o desmantelamento não é rápido, nem organizado, nem confortável. Ele é caótico. Ele exige que você permaneça sem respostas por um tempo indeterminado, que você tolere não saber quem é, enquanto a antiga versão de si mesmo se dissolve. E essa ausência de definição pode ser angustiante, porque os seres humanos precisam de narrativas para funcionar, precisam de rótulos para se orientar, precisam de papéis para se posicionar no mundo. No vazio, nada disso está disponível. Você não é mais o profissional bem-sucedido, não é mais o amigo sempre presente, não é mais o parceiro complacente, não é mais a pessoa que sabia exatamente o que fazer para ser aceito. E sem essas referências, cada decisão se torna incerta, cada interação exige energia, cada escolha parece improvisada. Jung percebeu que esse estágio é onde a dor psicológica atinge seu ponto mais silencioso e persistente, porque não há drama externo que justifique o desconforto, apenas uma sensação constante de que você está em suspensão, como se estivesse entre mundos, sem chão e sem mapa. Durante esse período de suspensão, a tentação de preencher o vazio rapidamente se torna quase irresistível, porque permanecer sem uma identidade definida parece uma ameaça à própria continuidade da sua existência. Carl Jung observou que muitas pessoas, ao chegarem nesse estágio, tentam substituir a antiga persona por uma nova, talvez mais espiritualizada, talvez mais rebelde, talvez baseada em um novo estilo de vida ou sistema de crenças que ofereça novamente a sensação de certeza e pertencimento. Mas ele alertava que essa é uma armadilha sutil,
porque trocar uma máscara por outra não resolve o problema fundamental, apenas adia o confronto com aquilo que precisa emergir de forma genuína. A verdadeira individuação exige que você tolere o desconhecido dentro de si, que permaneça nesse espaço, onde preferências ainda não estão claras, onde valores ainda estão sendo descobertos, onde desejos ainda não tomaram forma definitiva. E isso pode gerar uma sensação de dissolução pessoal, como se partes da sua personalidade estivessem desaparecendo sem que algo novo esteja pronto para ocupar o lugar. Pessoas nesse estágio frequentemente relatam que não sabem mais do que gostam, não sabem mais com quem querem estar, não sabem mais que tipo de vida desejam construir, e essa incerteza pode ser confundida com apatia ou desorientação. Mas Jung insistia que esse estado não é patológico, é transformador. É o momento em que o solo está sendo preparado para algo que não pode ser forçado ou planejado. Porque aquilo que é autêntico não surge de uma decisão racional, surge de um alinhamento interno que só se torna possível quando a influência da persona diminui. No entanto, permanecer nesse processo exige coragem, porque o mundo ao seu redor continua esperando definições, continua perguntando quem você é, o que você quer, quais são seus planos, enquanto você ainda está tentando entender quais dessas perguntas fazem sentido para você. E essa discrepância entre a expectativa externa e o processo interno pode fazer com que você se sinta inadequado, como se estivesse atrasado, como se estivesse falhando em acompanhar o ritmo da vida. Muitos desistem aqui, não porque não desejam ser autênticos, mas porque a ausência temporária de uma identidade parece mais assustadora do que a continuidade de uma identidade falsa. E Jung via esse retorno à adaptação como a reconstrução consciente de uma vida que, no fundo, já não é habitável. Se você suporta o vazio sem fugir, se você resiste à tentação de reconstruir rapidamente uma nova máscara apenas para recuperar estabilidade, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível, mas profundamente transformadora. Carl Jung descreveu esse momento como o início da integração, quando aquilo que sempre esteve soterrado sob camadas de adaptação começa a emergir com naturalidade, não como um personagem novo, mas como uma expressão mais direta do que sempre foi essencial. Você começa a perceber preferências que não são estratégicas, mas espontâneas. Começa a estabelecer limites que não vêm da raiva, mas da clareza. Começa a dizer não sem sentir que está se justificando internamente. E essa mudança não é barulhenta. Ela é firme. Não há necessidade de anunciar ao mundo que você mudou. Você simplesmente já não consegue agir contra si mesmo. Jung observou que a integração não é a criação de uma identidade idealizada, mas a reconciliação com aspectos seus que foram reprimidos para manter a aceitação. Partes da sua personalidade que antes eram consideradas inadequadas, intensas demais, sensíveis demais, questionadoras demais, começam a ser reconhecidas como legítimas, e isso altera a forma como você se posiciona no mundo. Não porque você queira confronto, mas porque já não tolera a incoerência interna. No entanto, é aqui que muitos relacionamentos chegam ao ponto decisivo, porque agora você não está apenas se afastando da antiga persona, você está vivendo de acordo com uma estrutura interna diferente. Pessoas que estavam acostumadas com sua complacência podem interpretar sua firmeza como egoísmo. Pessoas que se beneficiavam da sua disponibilidade constante podem sentir sua autonomia como abandono. E Jung foi categórico ao afirmar que nem todos os vínculos sobrevivem à integração, não porque você esteja se tornando frio ou insensível, mas porque a base sobre a qual esses vínculos foram construídos já não existe. A autenticidade revela incompatibilidades que antes eram encobertas pela adaptação. E aceitar isso exige maturidade, porque significa compreender que algumas conexões eram sustentadas pela necessidade de pertencimento, não por afinidade real. Ainda assim, à medida que você continua escolhendo coerência interna ao invés de aprovação externa, algo dentro de você se estabiliza. Uma sensação de alinhamento começa a substituir a ansiedade constante que antes acompanhava cada decisão. Você já não precisa monitorar suas palavras para garantir aceitação. Já não precisa ajustar sua personalidade para caber em ambientes específicos.
Há uma economia de energia psicológica que surge quando você deixa de administrar a percepção dos outros e passa a administrar apenas a sua própria integridade. Quando essa estabilidade interna finalmente se consolida, você entra no que Jung descreveu como soberania psicológica, um estado em que a sua identidade já não depende da validação externa para se sustentar. E isso não significa que você se torna indiferente ou insensível. Significa que você deixa de negociar sua essência em troca de aceitação. A desaprovação já não o desestabiliza como antes. A crítica já não provoca a mesma urgência de se explicar. O silêncio dos outros já não gera o mesmo medo de abandono, porque você construiu algo internamente que não pode mais ser retirado de você, uma autoridade interior. Jung observou que a maioria das pessoas teme esse estágio porque ele parece solidão, mas na verdade, ele é completude. Você ainda pode amar, ainda pode se conectar, ainda pode criar vínculos profundos, mas agora esses vínculos não são baseados na necessidade de ser aceito. São baseados na liberdade de ser quem você é. E essa diferença muda tudo. Você já não entra em ambientes tentando se ajustar. Você entra sabendo que pode permanecer inteiro mesmo que não pertença. Você já não mede suas palavras para evitar rejeição. Você fala com responsabilidade, mas também com autenticidade. E talvez a maior transformação de todas seja esta. Você para de se trair. Não há mais aquela sensação constante de estar representando algo, de estar encenando uma versão adaptada de si mesmo para manter estabilidade social. Há paz, mas não uma paz superficial. É uma paz que vem da coerência. Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E isso nunca significou conforto absoluto, nunca significou ausência de perdas, nunca significou aprovação universal. Significou totalidade. Significou deixar de viver fragmentado. Significou parar de dividir sua vida entre o que você é por dentro e o que você demonstra por fora. A dor que você sentiu ao longo desse processo não foi sinal de fracasso, foi sinal de nascimento psicológico. Você não estava destruindo sua vida, estava desmantelando aquilo que não era verdadeiro para que algo real pudesse emergir. E se hoje você está nesse processo, sentindo que perdeu pessoas, que perdeu estabilidade, que perdeu referências antigas, talvez o que você tenha perdido não era você, era apenas a estrutura que sustentava a máscara. Tornar-se seu verdadeiro eu é, de fato, doloroso, mas permanecer para sempre na persona é uma dor silenciosa que corrói a alma lentamente. Entre a dor da transformação e a dor da falsidade, Jung foi claro, apenas uma delas leva à vida. Se algo do que foi dito aqui tocou você, se você se reconheceu em alguma dessas fases, escreva nos comentários o que esse processo despertou dentro de você. Compartilhar sua experiência pode ajudar alguém que está atravessando essa mesma jornada em silêncio. E se você deseja continuar explorando os ensinamentos profundos de Carl Jung e compreender cada etapa da individuação com mais clareza, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Aqui nós não romantizamos o crescimento. Nós falamos sobre ele como ele realmente é. E talvez esse seja o primeiro passo para você continuar se tornando, irreversivelmente, quem você realmente é.